Olá, pessoal. Hoje o bate-papo vai direto para Belo Horizonte. E hoje nós vamos falar justamente de um tema muito interessante: a infância, pandemia no contexto escolar. E para isso, eu convidei uma especialista em educação, que é a Gabriela, que vai comentar sobre esse tema. Como vai, Gabriela? Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, é todo nosso em poder te receber. E me diz uma coisa, qual é a tua percepção dessa questão da escola com a pandemia? Como que ficaram os pais, as crianças, enfim. Então, foi um boom, né? Na verdade, nós vivemos uma realidade muito atípica. Acredito que fora de todos os contextos que nós imaginávamos. Nós saímos no dia 18 de março para um recesso, para que nós tivéssemos aí o que estaria acontecendo no mundo, e ficamos quase 2 anos, né? Fora do contexto escolar. Eu, como professora, não foi fácil ser professora online, Hum, principalmente da infância, né? A infância ela é muito o movimento, o social, o contato com o outro. Eu percebi que os pais ficaram muito angustiados diante da situação, porque a escola ela não é somente também por pedagógico, né, Rose? Ela ajuda muito na assistência, da ajuda para a família. As famílias trabalham, não tinham onde deixar as crianças. Então, assim, a gente teve relatos de famílias. Gabriela, não consigo ajudar meu filho no pedagógico. Eu não tenho condição por causa do meu trabalho. Então, assim, foi um misto de angústia muito grande hum. que nós vivemos, nós professores. Não foi fácil também ser mãe e professora ao mesmo tempo, porque o meu filho também estava longe da escola. Então, foi uma respirar fundo e caminhar para frente que a gente viveu. Qual foi a principal dificuldade como professora fazendo esse trabalho online? Porque eu imagino, né, com crianças na faixa etária, tu tem de 5 anos de idade. Então, como que tu ia fazer com essas crianças? Claro, os pais assessorando, tudo de outro lado, mas e aí? No primeiro ano, foi o mais difícil, parece, de todos, porque a gente assustou muito. Muitos pais não tiveram condição de acompanhar. E o meu maior desafio, o primeiro que eu acho que todos nós tivemos, foi como nós daríamos aula online, como nós lidaríamos com toda essa tecnologia, que até então nós não estávamos tão preparados para aquele momento. O mais difícil de todos foi o encantamento com as crianças. Porque na educação infantil, principalmente, a gente precisa lidar com uma coisa que chama-se encantamento. A gente Interessante. precisa conquistar essa criança, precisa ter o link afetivo muito, muito grande. E que no remoto isso foi muito perdido. Então a gente teve que se virar. Eu criei um personagem novo para poder atrair essas crianças, até chamar a Bruxa da Biriri. Tu Então eu, vê? então essa bruxa chegava nas aulas online e os meninos ficavam empolgados. Foi uma estratégia do faz de conta que eu usei para poder trazer essas crianças para mim. Tu Então, vê. as crianças que não podiam participar, eu gravava as aulas, né? Eu mandava recadinho especial para aquela criança que estava ausente, para ela se sentir pertencente daquele grupo, para ela se sentir acolhida, né? Então, foi as estratégias que eu usei para poder encantar e ajudar as famílias na medida do possível. E, claro, acolhendo os pais em especial. Foi muito preciso esse acolhimento. Uhum. Sim, eu imagino, né? Porque nem todo pai e mãe está ali disponível para acompanhar esse filho em casa. Muitas vezes tem que deixar o cuidado de avós ou de algum vizinho, não é assim, Gabriela? Exatamente. E tem pai, Rose, que não parou na pandemia. Sim. Né? O pai continuou trabalhando. A gente teve famílias que continuaram no home office, mas a gente tinha famílias que eram dos serviços essenciais e que estavam no trabalho. Então foi muito angustiante ver também essas famílias passando por situações. Eu, por exemplo, eu acolhi algumas crianças que são conhecidos de amigos meus, que estavam em situações muito complicadas e ficavam na minha casa para poder ajudá-los, porque a situação foi difícil, né? Não tínhamos onde deixar as crianças. E é claro que foi um boom para todo mundo, um baque muito grande, uma perda de social para todos, mas em especial para os pequenos. Eu acho que os pequenos ficaram muito prejudicados nesse processo todo de pandemia. Uhum.
Tá, e tu me falou também que tu é mãe de uma criança de 4 anos de idade que não Sim, pôde ir para a escola e que teve que ficar contigo em casa. Como é que foi isso? Teu marido continuou trabalhando presencial? sim. O meu marido é do serviço essencial, então o meu marido não parou nem um dia de pandemia. O Ian, né, meu pequeno, uma criança ativista, muito ativa, muito ativa. Ele ficou comigo a pandemia inteira, no home office, professora com uma criança. Então foi um desafio, porque o Ian iniciou a pandemia, como eu achei que era só os 15 dias, igual eu comentei, começamos ali retirada de fralda, o Ian estava com exatamente 2 anos no começo da pandemia, então começamos aí retirada de fralda, um processo que eu gostaria de ter iniciado, né, com ele, então estávamos lá no meio da aula, de repente eu escuto assim, mãe, me ajuda, tô aqui no banheiro. Aí a gente tem que contornar aquela situação, pedir licença, colocar no mudo, desligar a câmera, dar uma acolhida, filho, só um minutinho, por favor, eu preciso terminar minha aula. Então, assim, foi para ele angustiante, para ele também ver que naquele momento eu não estava mãe dele, eu não estava exercendo aquele papel. Eu precisava dividir a atenção dele com os meus alunos. E acabou que ele foi participante também de todo o processo, né? Ele à medida do possível, incluindo ele, falar, vem cá dar um bom dia para a meninada, vem se apresentar. Os próprias crianças começaram também cadê o Ian? Cadê o Ian, Gabi? Então, assim, foi bem desafiador esse processo. Mas a gente Uhum. conseguiu passar por ele. Eu fico imaginando assim, né? Olha, sim, ainda bem que tenho só um filho. Imagina dois, três, quem tem dois, três filhos com idade diferenciada assim. Deve ser bem puxado ter que cuidar, ter que cuidar de outras crianças mesmo à distância. E quantos tu acolhia na tua casa, assim? Quantos em média? Eu comecei a fazer um trabalho de aula particular paralelo ao cuidado das crianças. Então, eu tinha dia de aula particular de eu estar com 5 crianças aqui, além do meu, mas eu ajudei mesmo a ficar, para ficar aqui em casa, tomar banho, almoçar, para acolher os filhos dessas minhas amigas. Foram 2. Ah, tá. Ficava um dia inteiro contigo daí? Tinha dia que ficava o dia inteiro. Tinha uma que, se eu tivesse que resolver alguma coisa, entrava comigo no carro e ia junto comigo. Mas essa idade, assim, quatro Não, anos? eles estavam nessa faixa etária, 4, 5 anos. E que Hum. foi também difícil para o Ian entender também outras crianças na casa dele. Então, outro desafio que a gente lidou aqui, teve que lidar aqui em casa, né? Com essa Uhum. situação. Tu vê que interessante, né? E me diz uma coisa, o que que foi para ti como mulher, Gabriela, ter que passar por esse desafio, que foi para todo mundo algo diferente, né? Foi inovador, para muitos foi muito bom o online. Eu estou adorando trabalhar online, foi uma coisa muito bacana. Mas eu acho que realmente nessa questão de educação, ainda dependendo da faixa etária, porque uma certa faixa etária já pode, né? Principalmente se aquele aluno é comprometido, não é dispersivo, porque não adianta tu ficar em casa assistindo aula, jogando videogame, né? Fazendo, mexendo, vendo um vídeo na televisão e tá. Então não pode, né? Um adolescente que não tem essa responsabilidade, esse comprometimento. Mas enquanto Gabriela mulher, ter toda essa sobrecarga, como é que foi assim para ti? Rose, eu falo que o home office mas feminino é totalmente diferente do home office masculino. Hum, Totalmente. A gente está no computador digitando, está com o pé acolhendo a criança, está com o outro mexendo numa panela, nós viramos uma multitarefas, né? Foi angustiante, eu tive dias de eu chorar mesmo, de angustiada, de muitas das vezes até culpar o meu marido da falta de ajuda, apesar de ele estar trabalhando também, mas o trabalho da casa, ele é muito diferente do trabalho, né, de filho, da nossa responsabilidade profissional. Então, eu achei muito angustiante. Eu fui uma das pessoas que mais levantou a bandeira para a volta às aulas, porque não estava fácil. Nós estávamos trabalhando excessivamente, porque falou-se muito que o professor não queria voltar,
que o professor era preguiçoso. Eu escutei muitas coisas que me doía na hora de eu ler, sabe? Mas não foi isso. Nós trabalhamos muito, nós tivemos que nos reinventar para poder acolher essas crianças. A equipe pedagógica se virando nos 30 para manter as matrículas, porque eu trabalho numa instituição privada, né? Então, assim, foi uma batalha estar nesse momento, sabe? Claro que você falou, a tecnologia ela veio muito para agregar na nossa vida. Hoje eu consigo fazer coisas, mostrar para as famílias o meu trabalho usando a tecnologia, que assim, absurdamente bacana. As famílias poderem ver o trabalho que está sendo desenvolvido, quando a gente faz um vídeo, edita um vídeo, mas eu consegui me adequar a essa realidade. Quantas parceiras minhas que não tiveram a mesma habilidade que eu tive a amiga que ligava para mim e falava assim, Gabi, eu vou pedir conta, eu não dou conta da demanda de trabalho, da revolução que a gente teve que fazer, sabe? Então, foi angustiante diante do excesso de trabalho que nós tínhamos, eu não só do meu profissional, mas da minha realidade de vida, do meu filho, do meu casamento, de ficar com medo de acontecer qualquer coisa com a minha família, da tensão que nós vivemos, né? Foi bem complicado esse processo. Chegou a ter alguma crise, algo assim maior, ou tu conseguiu manter o controle de toda a situação? Teve apoio do marido quando tu foi se queixar para ele? Ele foi assim bacana? Sim, meu marido é um cara muito bacana. A gente tem as nossas divergências, porque no relacionamento é assim mesmo, né? Sim, sim. Mas a gente se completa, sabe? Eu sou o fogo, ele é a água, a gente vai se adequando. Lógico que ele teve as suas observações também, mas a gente conseguiu se adequar. E eu fui para a ajuda da terapia. Eu acho que foi muito importante, talvez, passar por esse processo, porque eu fui para a terapia. Eu procurei uma ajuda de um terapeuta. Na verdade, eu acho que a terapia é saúde pública. Acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Né? Deveria ter acesso, né? Sim, porque é um autoconhecimento, é uma reflexão muito bacana diante da nossa vida. Eu falo das nossas queixas que a gente não entende. O subconsciente, né, Rose? Você muito mais própria para falar sobre isso, é muito, muito doido, né? Às vezes a gente faz coisas sem perceber. Então, a terapia me ajudou muito, eu entender o que nós estávamos passando. Foi uma mudança de consciência minha, porque eu sempre trabalhei os 2 horários. Eu tenho 15 anos de sala de aula, eu sempre trabalhei os 2 horários. E durante a pandemia eu tomei coragem, eu me centrei a falar, eu vou ficar um horário só, eu vou me dedicar a um horário só, eu vou refletir mais sobre a conduta com meu filho, né? Não tem como eu ser equilibrista, eu tirei esse peso das minhas costas, sabe? E eu deixei, porque eu não deixava o meu marido ser mais presente em algumas coisas. Eu permiti isso, e a terapia me ajudou muito nesse processo. Explica melhor isso. Quando tu largou um turno, tu assumiu tudo, então tu te sobrecarregou, digamos assim. Porque quando eu estava os 2 horários, eu tinha domínio sobre financeiramente, sabe aquela coisa, eu dou conta, eu faço, eu aconteço. Só que isso uma hora pesa. Aí eu falei outro dia na terapia que eu cansei de ser a Mulher Maravilha, eu não quero ser a Mulher Maravilha mais. E o que eu não deixava acontecer na minha casa? Eu não deixava acontecer isso, o meu marido tomar algumas posturas. Porque às vezes, quando eu via, eu já passei na frente dele. Eu já resolvia. E aí, quando eu resolvi largar um horário, né? Até porque eu estava pensando, eu tive a oportunidade de abrir um empreendimento na área da educação mesmo. Eu conversei muito com ele, ele falou, não, vai, que eu tô aqui. No dia que ele falou, vai, e eu tô aqui, falei, opa, peraí, eu vou. E eu fui. E eu vi o tanto que é bom, assim, financeiramente eu tive uma perda, mas o tanto que é bom a sua tranquilidade. Tá? Você poder, hoje meu trabalho, eu consigo fazer meu trabalho eu sempre fiz com muita qualidade e muita responsabilidade. Mas há 2 escolas, acaba que você fica muito sobrecarregada. E hoje não, hoje estou mais tranquila, mais centrada. Eu abri mão de algumas coisas. Foi preciso, mas foi muito bom para a minha vida pessoal e profissional. Foi, assim, fantástico essa virada de chave na minha vida, sabe?
E o que que te levou a essa virada de chave? Foi difícil essa tomada de decisão? Foram 20 sessões de terapia. Até romper com uma delas, com a. É, sabe, foi 20 sessões de terapia. Foi acreditar que eu não precisava dar conta de tudo, porque eu não sou a suprassumo do amor. Uhum. Eu preciso dividir as minhas responsabilidades com meu parceiro, sim. E ele é um cara bacana, que ele dá conta, tanto é que ele tem dado conta, e assim, de uma forma muito plena, né? E eu não deixei muitas vezes isso acontecer. Isso foi muito importante para mim. Então, assim, a terapia me ajudou a me encorajar. Que eu achava assim, será que eu vou dar conta de ficar meio horário só? Será que as contas vão ser pagas? Como que vai ser com o Ian? Se o Ian quiser determinadas coisas? E eu vi que não, que a gente consegue viver. Claro que a gente abre mão de algumas coisas, mas a gente consegue ver com muita tranquilidade, sem fazer tudo de uma vez. Então, eu estou me conhecendo muito melhor, eu estou me preparando para outras ambições na minha área profissional, sabe? Eu tenho outros almejos dentro da pedagogia mesmo, então, eu estou tendo tempo para me poder estudar um pouco mais, né? Me aprofundar mais na temática da infância, que é muito ampla, mas as crianças precisam de profissionais muito cuidadosos, não do cuidado que eu falo de com eles, mas é para com eles, qual que é a etapa que essa criança está, o que essa criança precisa nesse determinado momento. Então, estando meio horário, estando com mais disponibilidade na minha casa, isso me possibilitou esse aprendizado. E como é que tu vê essa criança que ficou 2 anos em casa? Como é que elas estão vindo para a escola agora? Ano passado, as crianças aqui em Belo Horizonte, elas voltaram em agosto. E elas voltaram em agosto, né? Em agosto, numa forma de rodízio. Tá. Uma semana era uma criança, outra semana era outra. Foi muito difícil se ajeitar a essas novas normalidades. Nós tínhamos distanciamento, nós tínhamos que trabalhar de capa, de máscara, de face shield, enfim. Todas essas coisas que foram propostas para a segurança e que foram bem feitas. As crianças chegaram muito entusiasmadas com aquele novo cenário, pois muitas não tinham nem vindo à escola ainda, era o primeiro contato delas na escola no ano passado, mas também muito imaturas, com muita falta de iniciativa para começar uma nova amizade, na resoluções de conflitos, com muitos choros. Então, crianças de 5 anos chorando por qualquer situações, muito inseguras. Quantas questões sanitárias, de uso de máscara, lavar as mãos, isso aí elas tiraram de letras, de letra. Elas usavam máscara muito melhor do que os adultos. Que interessante. Sempre muito organizadas, sabiam a hora de trocar máscara, isso aí para eles foi muito tranquilo. Mas o social, eu percebo que eles chegaram com mais insegurança, o desenvolvimento da coordenação motora muito precário, pouca criatividade em algumas situações, porque acabou que o que nós mais temíamos, que era o uso excessivo das telas, né? Sempre tem um estudo falando sobre isso, foi o que nos ajudou no momento da pandemia para as aulas. Então, esse recurso acabou ele sendo usado na pandemia de uma forma muito exacerbada. E as crianças, por ficarem mais confinadas, dentro de casa, sem a possibilidade de vínculos, isso prejudicou muito questão de fala, questão de também corporal, de se conhecer, coisas que crianças de 5 anos, que teriam muito mais autonomia quando estivessem na escola, foi ter que ser aprendido no ambiente escolar. E me diz uma coisa, de que maneira vocês orientam esses pais que estão também chegando ansiosos, inseguros, de como eles podem ajudar esse filho junto com a escola? Existe esse trabalho em conjunto, Gabriela? Sim, na escola que eu trabalho, a gente tem as reuniões, né? A gente tem sempre as reuniões de pais, onde a gente passa para as famílias as nossas percepções diante da turma, né? Como que tem sido o nosso trabalho. A gente tem o contato direto também pela agenda, então a gente avisa aquela família quando tem alguma situação que a gente está vendo que está muito atípica. Porque o que acontece na escola? Na escola, muitas das vezes,
como o pai, ele não tem referência de comparação, tem muitos alunos meus que são filhos únicos e não têm primos. Então, o pai, ele não percebe que algo ali tá atípico daquela faixa etária. Então, o que nós, professores, a gente tem? A gente tem um amplo cenário de comparação. Fora com que a gente já tem o conhecimento do desenvolvimento da faixa etária que a gente está trabalhando. Então, quando a gente observa uma coisa que é muito atípica, a gente chama essa família. Muitas das vezes é feita também uma anamnese antes da família entrar na escola, para a gente conhecer aquela criança, o que a família traz sobre aquela criança, quais são as percepções da família diante daquela criança. E depois a gente faz a nossa anamnese, no caso pedagógico. Então, a gente conversa, a gente chama, se for preciso, a gente indica outros profissionais para, em paralelo com o nosso trabalho, fazer o acompanhamento dessa criança. É dessa forma que a gente faz na escola. E eu acredito que nas outras também. Bem interessante. O que mais que tu acha importante falar a esse respeito que eu não te perguntei, Gabriela? Eu acho muito bacana, eu acho que a gente só escuta o olhar da família diante da escola. Mas eu Uhum. nunca tive a oportunidade de falar eu como escola, sabe? Uhum. Eu como a escola. Então, hoje eu estou aqui representando a escola. E eu acho que a escola e a família, elas devem andar juntas, sempre. O que eu, às vezes, observo é uma competição. Ah, eu vou fazer isso, eu vou perguntar isso para a professora, eu quero ver o que ela vai me responder. Ah, eu vou falar isso com o pai. Não, nós, escola, nós somos parceiros, nós estamos ali para contribuir com a formação daquela criança. E uma contribuição que é muito significativa. Nós, como professores, temos um papel fundamental na vida dessa criança, mesmo porque alguma coisa que eu faça pode ser referência para a vida dela. Quantas de nós temos uma professora de referência? Quantas? Eu, por exemplo, sou professora porque eu tive muitos bons professores na minha formação. E eu via que eles fizeram a diferença na minha vida. Uma delas é a minha mãe, né? Foi a minha grande inspiradora para me tornar professora hoje. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que ver é que a escola e família são parceiros, que as crianças passam por fases que os pais precisam compreender, principalmente na educação infantil, que é a fase oral, que a criança está em processo de desenvolvimento da fala, então acontece as temidas mordidas, e depois vem a fase do egocentrismo, que é tudo meu, então tem a dificuldade de dividir o brinquedo, e que em algumas situações vão acontecer o bater, mas não é aquele bater de MMA. Às vezes é uma empurrada que um colega deu porque ele não gostou de determinada atitude. Então, o pai precisa compreender essa fase. Quando chega no 4 e 5 anos, eu falo que é a pré-adolescência da infância. As Uhum. crianças estão se descobrindo fisiologicamente. As crianças estão na fase dos porquês. As crianças estão com os radares ligados e percebem tudo o que acontece no ambiente familiar, mesmo que falamos, às vezes, em código. Sim. Então, eu acho que o pai, ele precisa compreender as fases que a criança passa, para quando a escola fizer alguma pontuação, entender que aquela pontuação não é como crítica, mas é como, olha, conte comigo, eu preciso de você. Eu sempre uso em todos os bilhetes que eu faço, que eu comunico, a primeira coisa é o cuidado de como mandar esse bilhete. Como você, mãe, gostaria de receber um bilhete, talvez que não fosse tão legal? Então, eu penso, se alguém mandasse um bilhete sobre o Ian, como eu gostaria de receber? Mesmo que ele não tenha feito algo que eu não concorde. Então, Uhum. ter uma delicadeza e sempre falar assim, ó, conto com a sua parceria, estamos juntos, o que precisar, conte comigo. Eu acho que a família também, ela tem que ser acolhida pela escola, né? Para a gente poder trabalhar em prol do desenvolvimento satisfatório dessas crianças. Muito legal, Gabriela. E para encerrar, qual a mensagem que tu envia para esses pais que estão nos escutando, assim? O que que tu pode dizer para eles? Eu vou dizer uma coisa que eu falo muito, com muito encantamento, assim. A infância, ela é fundamental. Então, cuide da infância. Cuide, cuide. Escolha uma escola que você acredita, escolha uma escola que tenha brincadeira como centro, escolha uma escola que seja gostosa. E não fique pensando que com 4 e 5 anos, ler e escrever, letra cursiva, não, isso vai acontecer.
Mas a infância, ela precisa ser muito lapidada. Porque quando a gente tem uma base muito consolidada, sem dúvida, esse prédio não tem nenhum tipo de problema de desmoronar. Então, cuide dessa infância, respeitem as crianças, ouçam as crianças, acolham as crianças. Eu acho que nosso Brasil, nosso mundo, tivesse investimento efetivo na infância, nós não tínhamos tantos problemas sociais que a gente tem aí hoje em dia. Ou seja, tu está dizendo, seja mãe consciente, mãe e pai conscientes de que Sim, realmente vocês vão passar por essa fase com todo o amor e isso, compreensão do mundo e a atenção para perceber e sentir o que que seu filho está passando e vivendo naquele momento. É isso. é isso. E a gente vai errar, viu, Rose? A gente erra. Mas é óbvio, é Mas a óbvio. gente erra e não tem problema você. Eu falo com meu filho às vezes, você me desculpa, eu acho que eu não fui bacana com você naquele momento. E ele entende que não tem problema. A gente erra, mas a gente também tem que refletir sobre o nosso erro, né? Claro, É claro. um erro fecundo, como se diz de Sarah Hoffman. É E criar. eu tenho Pode um falar. livro bacana para indicar, posso? Claro, claro. Então, já que nós estamos falando sobre infância, nada melhor do que esse livro, ó, O Cérebro da Criança, é Olha de que um legal. neuropsiquiatra, Uhum. e ele é ótimo, é do Daniel Siegel. Depois eu posso mandar Legal. foto para vocês. Mano, mano. Bacana. Fala sobre aqueles momentos de birras, como o cérebro da criança, do amadurecimento. Então, é muito importante essa leitura aí para papais, mamães, professoras. Perfeito. Gabriela, adorei esse nosso bate-papo. Eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de esclarecer, de poder abrir um pouco sobre esse tema que hoje em dia é tão importante, a Sim, educação. sim. Certo? Muito Um grande obrigada a abraço. você. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Tchau, tchau.